Graça e a paz a todos meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, estamos com mais uma lição, nossa escola bíblica dominical EBD Online, e com o tema Uma Igreja que se Arrisca, tá? É a lição de número 9, a lição de domingo que vem agora, dia 31 de agosto de 2025, e o texto áureo nos diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. A verdade prática ainda nos diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Estudamos um trimestre falando dos valores cristãos, e foi muito maravilhoso. Parece que o comentarista foi o pastor Aziel Gomes. Meus amados irmãos, antes de tudo, se inscreve no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida, e seja mais um missionário para levar esse ídolo glorioso do Senhor Jesus Cristo através do ensino da Palavra de Deus. A nossa lição, que vamos estar estudando, eu coloquei aqui um resumo da própria introdução. A introdução vai dizer que na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, né? Um dos 7 escolhidos para a diaconia. E Estevão era um dos 7 escolhidos, né? Para a diaconia. Ele era um homem de grande fé, a gente vai ver nisso aí na história, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, óbvio, sabedoria da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, cheio de poder, e através dele o Senhor operava maravilhas, sinais, maravilhas, e com um aspecto como de um anjo, né? Não viram um demônio, viram um aspecto de um anjo na vida de Estevão, a prova que ele estava cheio do Espírito Santo. Isso nos faz lembrar até aquela passagem quando Moisés desce do monte e as pessoas não conseguem olhar para ele, ele tem que colocar, né, um véu sobre o rosto. Isso é maravilhoso. A glória de Deus estava literalmente na vida do diácono Estevão. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. No primeiro subtópico do primeiro ponto diz assim: aprendendo com Estevão, tá? Com Estevão em Atos 6 e 7. Aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ou seja, a gente vai aprender que a fé cristã sempre será contestada, né? Questionada, vai haver oposições, tá bom? Mas a gente tem que se opor, a gente tem que estar preparado. Todos os cristãos também vão enfrentar, assim como Estevão enfrentou essas contestações, a gente também. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, ou seja, tem que ter a defesa da fé, ser um apologeta, né? A gente vai explicar isso melhor mais na frente, tá bom? No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender, né? Não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições, como temos enfrentado. Existem aí grandes perseguições hoje por várias instituições, tá bom? Então Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a perseguições, tá? E permanecer firme na verdade, não negociar seus princípios, valores cristãos, tá bom? E éticos. Ele nos ensina que todo cristão deve saber defender a fé, como já falei, tá bom? E precisamos estar preparados, até que isso exige até, muitas vezes, perseguição, prisão e até a morte, né? Que dizer da igreja perseguida que já existe
no mundo hoje, nos países da janela 10x40. Então, no segundo subtópico, nos diz sobre a fé sob ataque. E qual foi esses ataques que o diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele enfrentou? A gente vai ver aqui que Lucas nos mostra que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, e esses podem ser ligados a esse grupo aqui que eu coloquei, tá? Havia em Israel, ali em Jerusalém, sinagogas, né, que eram locais onde os judeus se reuniam no sábado para estudar a lei. Os nomes dessas sinagogas eram associados a essas pessoas, como sinagogas dos libertos, ou também conhecidos como libertinos, né? Talvez fossem escravos judeus alforriados pelos romanos, que tudo indica seja essa classe aqui que Lucas fala. Os judeus também, os sirineus, provavelmente eram da cidade de Cirene, na África, né? Os judeus de alexandrinos, que vinham de Alexandria, né? Uma cidade portuária do Egito. Ou seja, ao que parece, comunidades de judeus de todos esses lugares tinham sinagogas em Jerusalém. E aí houve esse confronto, né, esse ataque deles à fé aqui do diácono Estevão. Então, eram pessoas que tinham se espalhado por todas as regiões. Essa é a grande verdade, né, da diáspora ali, né? Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, ou seja, operação de maravilhas, tá? Milagres. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, né, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Aí agora estava eles aqui acusando Estevão. Acusaram o mártir que morreu antes mesmo da inauguração da igreja, e agora está acusando o futuro mártir, que era Estevão. Então, anteriormente, Cristo já fora acusado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo, né, se repetia com os seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataques, de perseguições, de calúnias. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante, um ataque, uma falsa... um falso testemunho, uma oposição. Então, neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziando, né? Libertinos, sirineus, alexandrinos e assim por diante, tá? E a de Estevão lá, cheia de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Não foi diferente lá com João Batista também, né? Que o povo corria para o deserto para ouvir a voz do que clama no deserto. Então, é bom a gente lembrar que uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Tá bom, meus amados? Então, terceiro subtópico, a disputa com Estevão. Aí começou a ter uma disputa, e a gente vai observar aqui no terceiro subtópico, porque havia discussões religiosas ou filosóficas, onde se diferiam pontos de vistas diferentes, tá certo? A gente vai observar aqui também no terceiro ponto, que eles disputavam com Estevão. Olha, presta bem atenção, não era Estevão que disputavam contra eles, era eles que disputavam contra Estevão. Estevão era cheio de sabedoria, ia disputar por quê? Né? Estava ciente que estava falando a verdade de Deus, a verdade que liberta, a verdade genuína, não tinham que disputar, mas eles começaram a querer disputar com Estevão, né? Para mostrar que conhecia melhor da lei, e aí se deram mal. Era uma forma de debater ideias, né? E impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando
a todo custo sobrepor uma cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Para o quê? Para desfazer daquilo que o diácono Estevão estava falando, eu gosto, tá? Quarto subtópico, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater com as falsas narrativas. Ó, nos dias de Jesus a gente vai ver que isso aconteceu, né, nos dias de Jesus. Tá? Essas narrativas, falsas narrativas, Jesus foi acusado de enganar o povo. A gente vai ver isso em João capítulo 7, versículo 12. Os discípulos foram acusados de roubarem o corpo de Jesus. Veja só, Mateus 28 e 13. Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, Atos 17 e 7. E Estevão foi acusado de pregar contra o templo e a lei de Moisés, mudança de costumes. Os falsos religiosos eles têm horror à mudança. Toda mudança gera desconforto, ainda que seja necessária, tá? Então está em Atos 6, 13 e 14, essa acusação aí contra Estevão, que aí foi disso que ele foi acusado, falsamente, para que depois fosse levado para fora dos muros da cidade para ser apedrejado. Olha bem, segundo subtópico, Estevão e a igreja que defende sua fé. Isso é um assunto tão sério, tão profundo, tão verdadeiro, que a gente fica se sente pequeno diante dessa grandiosidade desse tema, desse assunto. Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo e a maneira como ele defendeu a sua fé, né? Dando a sua própria vida. Então, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã, ou seja, o primeiro apologética, em defesa da fé, em defesa do evangelho, tá? E o primeiro mártir da história da igreja também, né? O primeiro mártir da igreja, né? Depois que a igreja é inaugurada, ele é o primeiro mártir. Antes da inauguração, o primeiro foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel, com a própria história do povo de Israel como base. A prova é que ele amava a história, né, do povo judeu. Então, no capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo, o centro, o Senhor de todas as coisas. Tá? Isso é muito bonito porque, para quem conhece teologia, estudou teologia, sabe que Estevão ele vai fazer uma pregação expositiva, assim como Pedro fez lá. E quando ele faz essa pregação, ele não diz assim, provavelmente, tudo indica, ou como eu acho, como eu penso. Não, ele vai citando as escrituras e pregando a pregação bíblica. Tá? A Bíblia sendo exposta expositivamente para os seus ouvintes. Ele faz um sermão expositivo. Estevão é o primeiro apologeta e o primeiro mártir da história. Tá? Ele traz uma exposição biográfica acerca do patriarca, de um dos maiores ícones do Antigo Testamento, que é o patriarca Abraão, conhecido como pai na fé. E ele vai no início da história, na raiz da história. E ele fala sobre o chamado de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Ele fala sobre sua jornada até Harã, né? Ele fala da promessa de Deus a Abraão e que ele lhe daria uma terra, que ia lhe dar uma terra. Ele fala da predição de Deus, ou seja, a palavra profética de Deus, que os hebreus migrariam para o Egito, onde sofreriam a escravidão por 400 anos, mas seriam libertos depois. Ele fala da aliança da circuncisão de Abraão, tá bom? Da aliança de Deus com Abraão, e depois aí vem ser com a nação aí, depois com Jacó lá. E ele fala do nascimento de Isaac, tá? Que precede Jacó, e destes os 12 patriarcas, e a história continua. Mas o que é interessante também é que ele ainda mostra um prelúdio, né, da história de José, que é um dos maiores, um dos homens do Antigo Testamento que mais se identifica com o caráter de Cristo, e a sua história se identifica muito.
e Moisés, que são dois homens que foram tipos de rejeição, assim como Cristo foi rejeitado, eles também foram, tá, rejeitados de certa forma. E aí a história deles tem muito a ver com a história de